Você falou uma coisa sobre vícios. Eu não sabia que tinha esse tipo de coisa, assim, vícios na música também. Na Você música, pode dar algum demais. exemplo? Vários exemplos. Primeiro, digitação é a coisa mais terrível que acontece dentro da música. Quem não sabe o que é digitação é a forma de você tocar. Por exemplo, no violão, quando a gente vai tocar, existe o dedo correto de usar. Mas ninguém entende a ciência por trás disso. Como que eu vou executar? Principalmente se você começa a tocar, eu vejo muita gente fazendo solinho com um dedinho só, ou às vezes toca numa cordinha só. Aí tira uma musiquinha e fala, olha que legal, tá brincando, parece que é algo muito simples. Mas se você não sabe a digitação correta, não sabe usar as regiões do violão, quando você precisa tocar um solo mais rápido, você vai ter dificuldade. E pior ainda, muita gente não usa o dedinho. E aí ele fica, além de não treinado, ele também fica fraco. E aí quando precisa fazer uma pestana, quando precisa fazer algum acorde que precisa do dedinho, alguma digitação que tem que usar o dedinho, a pessoa não consegue. E aí é mais difícil, porque ela já acostumou não usar. Aí é um vício, quando ela vai tocar, que eu falo tem que usar, automaticamente o dedinho não vai. E às vezes ela tá errando e nem sabe tá errando. Outro exemplo, no violão, muita gente toca com o dedão para fazer solo. E o dedão é só um dedo, ele é muito lento. Para a gente fazer solos rápidos, a gente precisa ter técnica, que seria o IMM, que é inclusive o primeiro exercício que eu passo no curso de violão. IMM tem o exercício de MA, tem o exercício que você usa os 3 dedos. Por quê? Um dedo é lento, 2 dedos é muito rápido, 3 dedos é muito mais rápido. E é técnicas que parecem coisas simples, básicas, mas que as pessoas erram. Outra coisa, no teclado, um exemplo também. As pessoas é acostumado a tocar com um dedinho só, ou às vezes não sabe que existe a técnica de passagem de dedo. Quando termina o dedo 3, você sempre tem que estar pensando na melodia, sempre um passo à frente para saber qual é o próximo dedo. Se não acaba seu dedo, você chegou no dedinho na mão direita, o que você faz? Você vai ter que tirar a mão ou vai ter que virar, aqui não é ergonômico, e você acaba não dando conta de tocar, por exemplo, uma melodia mais rápida por conta disso. As pessoas acreditam que é falta de técnica. Fala, não consigo tocar esse solo porque é muito rápido e eu sou muito lento. Então eu falo, você é lento por quê? Porque eu não sei, eu não consigo, eu treino, não saio do lugar, eu não sei por quê. É porque eu não tenho dom, provavelmente, para usar esse argumento. Mas não é por conta disso, é porque você está fazendo digitação completamente errada. Então isso é só um exemplo básico para vocês entenderem. Mas tem várias outras questões, como pessoas decorar regras erradas, acreditar em coisas que é de um jeito, mas é completamente de outro jeito, e aí acaba acostumando com aquilo, e aí quando vai aprender o jeito certo, aí já perdeu muito tempo, e aí fica muito mais difícil de aprender, porque tem que desaprender o que já sabe que aprendeu errado para aprender o certo. E acho que isso é o pior, né? Quando você tem que desaprender para você aprender o certo. Acho que isso é uma das coisas que mais trava também, principalmente quando alguém começa um curso, que começa a fazer certinho, aí ela começa a ver, nossa, quanta coisa diferente que eu fazia, errada, e agora eu tenho que aprender de novo, e aí muitas pessoas até ficam travadas justamente por causa disso, né? E eu não sabia que existia. Nossa, tem muito isso, acho que é o que mais acontece. Até o martelinho do teclado, o jeito que tem que tocar a mão, a posição da mão, o jeito de você regular o seu pedestal, tudo isso interfere. Eu vejo que muita gente tem uma técnica horrível e não consegue executar as coisas porque não sabe a técnica. Mas como que eu vou descobrir qual é a técnica? Por isso que existe um passo a passo e um cronograma. Mas quem foi que falou que é desse jeito? Por isso que tem estudo formal, por isso que eu fiz aula, o professor vai te ensinar, a mão é assim, é como se você estivesse segurando uma bolinha. Aí você não sabe, por exemplo, é uma dica muito básica, aí você não sabe que a posição da mão é assim, aí você vai tocar com os dedos retos. Aí você vai tocar um acorde que tem tecla preta, a sua mão não vai chegar. Aí você fala, nossa, a minha mão é curta. Ou a minha mão é gordinha, eu não consigo executar, é pequena. Na verdade, não tem nada a ver com isso, tem muito mais a ver com técnica. Ou abertura da mão para poder tocar violão. Aí você fala, minha mão é pequena, eu não consigo fazer tal nota. Aí você vai ver um oriental, uma criancinha tocando, fazendo um acorde que uma pessoa gigante não consegue. Por quê? Técnica, jeito certo. E se você aprende do jeito errado, para você mudar para o jeito certo, é muito mais difícil depois. Eu falo por experiência própria, porque já teve coisas de eu ficar fuçando na internet e achar que é de um jeito, e aí depois eu vejo e falo, caramba, não é assim, e para desaprender? Aí é um trabalho violento, então por isso que é importante sempre ter alguém instruindo para você fazer sempre do jeito certo. E fora que o resultado é muito mais rápido, porque
porque você vai, além de fazer da forma certa, você não vai ficar travado sem saber exatamente qual o próximo passo. Igual muita gente fala, tô travado, igual a gente falou, tô travado em tal lugar, professor, o que eu faço para me evoluir nisso? Na verdade, se você tem um método, alguém te instruindo, ele vai te falar, estuda isso, estuda isso, estuda isso, estuda isso, até que você consegue desenvolver e vai, só em ascensão, o tempo todo evoluindo. Agora, se você tá sozinho, você estuda isso, aí pula uma coisa, estuda outra, pega só um fragmento, não entende o contexto, e aí você fica só com detalhes de informação, você só fica com pequenos fragmentos e isso não te leva para lugar nenhum, e você fica só em círculo, rodando, rodando, aí passa um ano, não tem evolução, passa 2, 3, 5 anos, aí você acha às vezes que tem aquela falsa sensação, aí eu aprendi a tocar meia dúzia de hino, então já tá bom. Mas você está no mesmo nível, tocando os mesmos hinos, do mesmo jeito, com os mesmos ritmos, com os mesmos acordes, não consegue fazer um dedilhado, ou não consegue tocar de ouvido, ou se faz mais ou menos. Aí quando você olha para frente, ou melhor, quando você olha para trás, você vê pessoas que começou bem antes, bem depois de você, tocando igual você ou melhor. Então não adianta, sozinho, de verdade, a gente fica andando em círculo e com aquela falsa sensação que está evoluindo, mas não sai do lugar.